Vai lá. Vamos ver se está gravando. Vamos ver se está gravando. Está gravando, sim, senhora. Vamos falar nessa super aula que eu preparei faz 4 meses e nunca dava, nunca terminava. E como um bom vinho, tem que ter o tempo para sair. Saiu. Vamos entrar, começar a gravar novamente para botar na internet, para quem não pode vir, quem não pode assistir, a diferença entre o Ashkenazi e o Sefaradi, o safadinho e o esquisitinho. Né? Como a gente, quando era pequeno, o que você acha? Eu sou esquisitinho, que é o Ashkenazi. E o Sefaradi era o safadinho. Então, a gente, lá na Shell Gmilut, lá no Rio de Janeiro, a gente sempre tinha essa separação carinhosa, que a gente falava da forma carioca, né? O esquisitinho e o safadinho. Né, dessas minhas vidas e vidas em tantos lugares que eu já passei. A gente sempre escuta, deixa eu tentar ver onde eu não estou me enquadrando bem aqui. Vamos ver aqui. Aqui, tá bom. Estou vendo vocês. A gente sempre escuta do termo Ashkenazi, Sefaradi, Hassídico, ortodoxo, reformista, conservador, e lá nos Estados Unidos a gente fala reconstrucionista. Tantas correntes no judaísmo, né? Vocês já viram isso? Né? Mas o judaísmo não tem uma filosofia única. Como é que tem tantas correntes? Então, a gente vai tentar, nessa aula, não sei se vai ser só uma aula ou vai ser 2 aulas, porque eu quero deixar bem esclarecido para vocês, porque quando vocês conhecem cada caminho que vocês estejam, cada lugar que vocês estejam, cada vertente que vocês pertencem, vocês vão conseguir enxergar o mundo com um outro olhar. E o mundo judaico é assim. Aqui em Israel é a grande Babel das culturas judaicas. Né? A gente tem o judeu da Índia, ao judeu da Pérsia, o judeu da Polônia, o judeu de todos os lugares do mundo vivendo aqui, com seus costumes, com suas tradições, suas rezas. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez a uma sinagoga de judeus da Índia. Eu fiquei muito emocionado. Eu confesso para vocês, porque eu venho de uma comunidade onde todo mundo é sefaradi marroquino. E quando eu fui para São Paulo, eu ia para os Halabis. Então, para mim, na minha limitação, o mundo era só esse. E quando eu cheguei aqui em Israel, eu vi essa maravilha do mundo sefaradi e também do mundo ashkenazi. Então, a gente vai falar um pouquinho nesse domingo e aprender um pouquinho desses diferentes movimentos religiosos no judaísmo. Recentemente, eu vi um comentário, né? Alguns rabinos, opa, o Antônio chegou, alguns rabinos começaram a falar sobre o que é sefaradi, ashkenazi, e amigos meus, tá? E algumas pessoas aqui em Israel têm esse cuidado de tentar explicar. Mas eu acredito que os vídeos que eles fizeram foram uma coisa muito resumida. E eu queria dar, em termos de aula, para os meus alunos, aqueles meus alunos que eu assino, tá? Que eu assino. Agora entrou a Suíça, o Pita da Suíça. Essa é uma sala internacional, né? Eu tenho muita alegria nisso. Meus alunos que eu assino, para que eles possam debater, que eles possam conhecer, que eles possam saber onde estão pisando. Porque, às vezes, a pessoa chega aqui em Israel e aí ela vai entrar, ela não conhece, ela não teve a opção de conhecer as outras correntes ou os outros movimentos, tá? E ela acaba indo, Maria vai com as outras. Essa expressão existe em Portugal, essa palavra, Manuel? Maria vai com os outros. Essa expressão é portuguesa. Essa expressão é portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Então, acaba
ficando, aderindo isso. Eu fui porque foi assim que me ensinaram. Geralmente, a pessoa que chega com pouco conhecimento, é bala de chuva, ou uma pessoa que se converte ao judaísmo, ela acaba aderindo àquilo, tá? Aquele costume, mas na sua essência, eu vejo isso em muitos lugares, tá? Próprio em Beersheba, eu vejo pessoas que vão, estudam, rezam como Ashkenazi, mas dentro de si, não, eu sou sefaradi, e não conhecem a reza sefaradi, os costumes e tudo, mas eles se denominam Ashkenazi, e quando eles vão para uma sinagoga sefaradi, eles estão extremamente perdidos. Então, é muito importante essa aula, é muito dedicada, eu passei, por isso eu falei, demorou 4 meses para eu escrever essa aula, com muito carinho, pesquisa nas mudanças e problemas de saúde, e eu sempre, quando eu tinha um tempinho, escrevia, e hoje eu consegui não terminar ela, mas a gente vai começar a debater sobre ela, porque é um tema muito importante. Como eu falei, eu vi um comentário de uma pessoa dizendo: eu sou um judeu ortodoxo. Por que está criticando porque a pessoa está criticando os ortodoxos, né? E ele dizia ortodoxo, ele viu com certeza uma pessoa criticando o mundo ortodoxo. Eu achei excelente essa pergunta, né? Primeiro, um sefaradi, ele não pode dizer que ele é ortodoxo. E eu vou explicar bem interessante para vocês. É o break news, né? Como eu falo com vocês, que é o break news, que a gente não pode dizer, o sefaradi diz que não usa essa palavra ortodoxo. Porque o correto do sefaradi, ele tem que dizer que ele é shomer Torah mitzvot. Ele é shomer Torah mitzvot. A palavra ortodoxo é uma palavra nova. Ela é agregada ao mundo que veio ao mundo Ashkenazi. É uma terminologia que funciona somente no mundo Ashkenazi. Quero dar uma lição histórica para poder explicar como se desenvolveu cada movimento. Primeiramente, eu quero explicar sobre o Sefaradi, tá? O Ashkenazi, o Sefaradim, Ashkenazim, a gente vai usar um im no plural para dizer que é um plural. Mas o correto é Ashkenazi e Sefaradi. Tá? Sefaradi significa em hebraico Espanha e Portugal, a Península Ibérica. E significa as terras distantes, as terras longes, tá? Que se refere à Espanha e Portugal, que é relacionado na Taná, na Bíblia. Tá? As terras distantes. Os judeus foram para as terras distantes na época da destruição do Segundo Templo e do Primeiro e do Segundo Templo, que é chamado Sefarad. Então, aqui vocês estão entendendo, né? Agora, a terminologia que você já conhece, Ashkenazi, significa Alemanha. Mas nessa questão da Alemanha, a gente vai agregar Alemanha, Polônia, França e chegar boa parte da Rússia, ou Prússia, ou Lituânia, toda essa região do leste europeu. Mas o núcleo saiu ali na Alemanha, que em hebraico significa Ashkenazi. Alguém sabia disso? Que é novo para vocês isso? Então já valeu a aula. Então, gente, boa noite. A gente conversa semana que vem. Não. Tem mais. Como ocorreu que os judeus viviam na Península Ibérica? A presença dos judeus na Península Ibérica data a destruição do Primeiro Templo. Ou seja, 2.500 anos que antes da destruição, que dizem os midrashim, os contos judaicos, que o rei Salomão mandou expedições para pegar material para a construção do Primeiro Templo. E ali os judeus
os fenícios vinham com os fenícios e aí fundavam as suas comunidades. Eu fiz uma aula super interessante ano passado sobre Shabeab, a expulsão dos judeus da Espanha. Está lá no canal, quem quiser acompanhar, bem interessante mesmo. 2.500 anos de presença judaica. Ou seja, uma civilização. No Brasil, a gente tem quantos anos? 500 e pico, 530 anos, vamos botar isso. Então, a gente é um povo. Agora, Portugal tem quantos anos? Tem mais de... Mais, né? Tem mais 2.000 e pico. Né? 2.000. A gente vai ver que é uma civilização. É uma civilização que, quando completa 1.000 anos, é uma civilização. Então, o povo judeu esteve na Península Ibérica há muito tempo. Então, quando o povo judeu saiu da Espanha, expulso, eles não saíram, tá? Eles não saíram com essa sensação de sair mais... só para vocês entenderem, o pessoal na Síria, tem uma guerra civil na Síria, né? Há muitos anos. Então, o que acontece? Eles vão sair da Síria e vão pegar refúgio, geralmente aí na Europa. Então, eles são refugiados. Eles não deixam de ser sírios. Eles têm os costumes, falam o idioma e mantêm o seu costume, mas sempre com a cabeça em Alepo ou em outros lugares da Síria. Tá? Então, é a mesma coisa que aconteceu com o povo judeu na diáspora, na saída do segundo exílio, para que a gente saiu, a gente passou tanto tempo na Espanha, desenvolveu a Espanha e Portugal, que a saída foi dolorosa. Vocês têm para entender um pouquinho, essas terras mais longes. Então, tanto que ao redor da Espanha e de Portugal, foi criadas comunidades sefaraditas. Do norte, do norte da África até a Síria, onde os judeus saíram. E sem falar das Américas, né? Tanto do Sul, a Central, a América do Sul, a Central e a do Norte. Então, essas comunidades judaicas floresceram. Mas sempre lembrando a questão do sefarado. Tá? Os judeus Ashkenazi, eles vão viver quase 1.000 anos. Também uma civilização. Tá? Eles vão ter várias influências. Os primeiros judeus que vão chegar ao centro da Europa, alguém sabe me dizer? Valendo. A roda. Tum, Silvio Santos, vai. Tum, 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 vai. Quem acerta? O Yuri entrou, conseguiu. Quanto tempo? Qual foi o país que os judeus entraram na Europa? Vamos lá. Vocês são alunos do Rabino Franco. Por favor, não vão me decepcionar no vestibular ou no Erasmus. Sefarado. Não. Não, acho que não. Não estou ouvindo. Vou pedir ajuda à aluna que sabe tudo. Ela conhece tudo. Ela já até saiu do ar. Qual que é a pergunta? A aluna que sabe é aquela, nem tanto, mestre, nem tanto. Vai. Marca! Qual foi o primeiro país que o povo judeu entrou pós a destruição do Segundo Templo e fundou suas comunidades? Não estou ouvindo. Babilônia. Sai para lá, você está errado. Não é Babilônia. Estou falando, acho que na Europa. Não estou falando no Oriente. Quem falou Itália? Você não fala. Oi, Rabino. Itália. Itália, mamma mia! Então, na Itália, foi as primeiras comunidades judaicas a se formar, tanto pós a destruição do Segundo Templo. Gente, é lógico. A gente vai pensar o seguinte, os romanos destruíram o Segundo Templo, concorda? Uhum. Eles eram dominadores.
como os babilônicos, eles levaram o povo cativo para a Babilônia, ficamos 70 anos, os romanos fizeram a mesma coisa. Então, o que a gente fez lá na Babilônia? A gente só ficou escravo? O que a gente fez lá? A gente construiu as nossas sinagogas, as nossas comunidades. Tanto, eu não vou entrar ainda a fundo sobre isso, tudo que eu estou falando aqui era para usar que eu escrevi, né? Então, não posso fugir do script, porque senão vou deixar vocês viajando nas informações. Mas foi a comunidade italiana. A comunidade italiana, após a destruição do Segundo Templo, que floresceu na Europa. Tá? Mas antes, muito antes da diáspora, a gente vai ter uma outra comunidade que vai se converter ao judaísmo. Valendo essa pergunta. Essa é uma pergunta que é realmente difícil, mas é muito delicada. Quem sabe responder vou dar cola a voz, realmente. Qual foi? Foi a Ucrânia. Os Czares? Os Czares da Ucrânia. Czarim, não é? Czarim. Os Czares, né? Os Czares, o livro Czarim. Yehudá a Levi escreveu esse livro. Os Czares, eles vão se converter ao judaísmo, tá? Então, a gente vai ver que muitas pessoas dizem que os ashkenazis são convertidos, tá? Mas, na verdade, não é isso, tá? Não é isso. A gente vê que a Europa é muito grande. Teve influência também de muitos judeus que saíram da terra de Israel após a destruição do Segundo Templo e, como entraram na Itália, e ali foi se misturando e crescendo as comunidades, tá? Mas um exemplo bem interessante, um dos grandes rabinos, chamado Rashi. Quem já ouviu falar desse homem? Rabino Rashi. Quem era ele? O comentarista da Torá. Não só da Torá, da Taná, né? Ele também fez comentaristas do Talmud. Ele foi um grande, tá? E ele era tão grande que ele tinha a própria letra, quando ele escrevia uma letra diferente em hebraico, tá? Rashi. Ele era um comentarista que vivia aonde? Na França. Na França, Marchand. Ele vivia no norte da França no século XI, tá? Ele desenvolveu, foi há quase 1000 anos que a comunidade da Europa, tá, começou a se desenvolver. Mas a gente vai ter presença judaica, como a Ashkenazi está, há 1500, 1000 anos a 1400. Esse é o tema porque você vai ver uma mistura de judeus que vão chegar à Europa por vários fatores, seja econômico, seja perseguição, seja porque um governo ajuda a dar terras. Olha aí, no Brasil ou até no Portugal, o governo diz assim, vem para cá, vem colonizar o sul ou o norte, a gente vai dar terras para vocês, né? Existe isso, sempre aconteceu. Então, por isso que o judeu ele vivia circulando na Europa. Entende? Acontecia um pogão, ele saía de um lugar e ia para um governo que aceitava eles. Na verdade, eles não davam autonomia da terra, mas davam um período de paz para que eles pudessem desenvolver e viver sua cultura e desenvolver aquela região que ninguém queria ir. Tá? Então, dentro dessas comunidades na Europa, saiu, né, duas estruturas muito interessantes. Na Espanha, a Espanha, com os reis católicos, quando os judeus saíram expulsos da terra de Israel, eles se estabeleceram pelo Império Romano como escravos, inicialmente, nessas terras distantes para trabalhar. Tá? Eles eram escravos. Tanto que você vai lá no Algarve, lá no sul de Portugal, os arqueólogos encontraram sepulturas judaicas de quase 2000 anos. Escravos
que vieram, judeus escravos que saíram em cativos da terra de Israel para trabalhar nas terras distantes. Mas é importante a gente falar, daqui a pouquinho a gente vai começar a falar mais sobre Tisha B'Av, ou 17 de Tammuz. Então, eu queria que vocês pensassem uma coisa. Quando os judeus saíram da terra de Israel como escravos, muitos, né, dizem a história que chegou a ser cerca de 600 mil pessoas. É muita gente. E para onde que elas foram? Foram para a Itália. Foram para a Itália. Mas eles não foram para Roma. Porque vocês têm que entender uma coisa. Roma foi o primeiro país do mundo que botou essa política de visto. Olha aí, os United States of America, né? Para entrar lá na América tem que ter o Visa. Né? Em muitos lugares do mundo, se você não tem o Visa, esquece, você não vai entrar. Tá? E é muito difícil. Mas esse conceito surgiu em Roma. Né? Ou vocês já esqueceram aquela expressão que é muito conhecida na Itália, quem tem boca vai a Roma? Você já ouviu falar essa expressão? Não. Hã? Já. Yuri, você já ouviu falar quem tem boca vai a Roma? Ninguém, silêncio. Tem pessoas na sala, mas ninguém conhece. A Diana Madrid. Muito famosa. Muito famosa. Muito famosa. Quem tem boca vai a Roma. E aí tinha uma outra anexação e quem tem fé ia para Jerusalém. Eram duas expressões. Por que eles usavam essa frase, quem tem boca vai a Roma? Porque quem tem boca, quem era influente, quem era uma pessoa que tinha o livre de ir e vir, podia entrar em Roma, porque ele tinha um visto. Agora, se você fosse pego sem uma autorização em Roma, para onde você ia? Passear no Coliseu, tirar foto lá. Né? Deve ser maravilhoso o período dos romanos, né? Passear no Coliseu, né? Não ia nem ser deportado, ia para os gladiadores. Então, esse conceito é muito importante a gente saber. Então, para onde que os judeus entraram? Os romanos eles tinham barcos, eles construíam barcos, as embarcações dele para suportar ou manter o Império Romano. E onde era construído esses barcos? Veneza. Não era em Veneza. Veneza é pequenininho, eu estive lá várias vezes. É muito pequenininho para construir. No sul da Itália existe uma cadura, uma bola, que chamada Sicília. Então, os judeus que saíram da terra de Israel, eles foram para Sicília. E ali eles trabalhavam com o quê? Nas construções dos navios romanos para o Império Romano. Então, eles trabalhavam ali, e ali eles cresciam, montavam suas comunidades. Então, tanto que tem uma expressão na Itália que fala que o judeu, o siciliano é o judeu italiano. É bem interessante essa explicação. Besat Hashem, eu vou à Sicília, eu tinha que estar ano passado lá, para mostrar os locais onde os Bnei Anusim estiveram. E aí ia fazer uma reportagem com o meu amigo Ronaldo. E a gente, por causa da pandemia, teve que adiar. E agora estou em Israel. Mas, Besat Hashem, eu vou voltar com força total. Então, essas comunidades se desenvolveram, tá? E chegaram até a Espanha. Na Espanha, depois do período da Sicília, o Império Romano caiu. Então, os judeus que ali ficaram, eles imigravam para onde a comunidade está maior. E a comunidade da Espanha e de Portugal, com a formação dos reis católicos e todas essas estruturas que a gente conhece bem da história, a gente vai ver que os judeus sempre eles iam ou com os árabes ou com os católicos, com os cristãos. Então, quando a comunidade judaica estava estabelecida nas terras distantes, que é separado, eles vão trazer, nesse período está caindo o mundo judaico no Extremo Oriente, que é Babilônia, Iraque, Síria. A gente está falando de 3.000 anos de presença judaica, da diáspora do primeiro tempo, do exílio
que a gente ficou 70 anos. Então, a gente vai formar os grandes centros acadêmicos de Talmud. Está aí o Talmud Babel, o Talmud de origem da Babilônia, e o Talmud Yerushalayim, da terra de Israel. Então, só para vocês verem como é que essas comunidades eram muito fortes e poderosas economicamente e também misticamente. Eles sabiam muitas coisas judaicas. Só que essas comunidades tombaram, caíram. Então, o que os judeus lá da terra distante, separado, olha aqui, ó, aqui é a Babilônia, aqui é separado, Espanha, fizeram? Esses aqui já estavam ricos, porque os árabes eles deixaram os judeus ficarem, prosperarem, que era conhecido como a idade de ouro, né, dos judeus. E nesse mesmo período, para os católicos era conhecido, para os cristãos era conhecido como a idade das trevas, né? Porque tudo era proibido, peste negra. Só para vocês terem um insight de que período que a gente está falando. Nesse período, os judeus que estavam aqui florescendo na idade do ouro com os árabes dizem assim para os seus irmãos: fraterno, olha, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão passando fome aí na Babilônia, na Síria, em todos esses lugares, vem para cá, vem para cá. Então vai acontecer uma coisa inédita. Os judeus que saem da Babilônia, com sua cultura, eles simplesmente, os grandes rabinos, os grandes líderes judaicos da Espanha, a gente está falando 2000 anos, ou 1000 anos, vão chegar e dizer, olha, vamos trazer os grandes rabinos daquela geração da Babilônia. Tudo para a Espanha. Eram 5. Então, eles vão trazer todo o mistério da Cabala. Imagina, Espanha de ouro. Né? Então, eles vão trazer essas coisas ocultas, o estudo da Torá, para a Espanha. E a Espanha, num passe de mágica, vai virar a Espanha dourada, né? O centro do mundo. Porque eles vão trazer tzadikim muito grandes para a Espanha. E dizem que o sultão vai receber os grandes rabinos que vêm da Babilônia. E eles entram por onde? Por Gibraltar. Né? Foi Gibraltar pela história, não sei se vocês conhecem a história, foi Gibraltar que foi a grande pivô, né, por causa do assassinato. Não foi assassinato, foi o estupro de um rei católico espanhol, de uma das princesas de Gibraltar, que o rei de Gibraltar tinha uma liderança lá, autorizou os árabes a entrarem na Península Ibérica, e aí teve o Império, a guerra entre os mouros e os cristãos, e os judeus no meio. Então, só para vocês entenderem. Então, nesse período que os mouros estavam lá, o que se foi desenvolvido? Grandes yeshivot. Yeshivá, yeshivot. Yeshivot é escolas rabínicas, estudo da Torá. E nesse período, tá, gente? Eu estou falando do mundo sefaradi, agora a gente vai pular para o mundo ashkenazi. Também o mundo, na Alemanha, vai se começar também o conceito de yeshivot, o mundo judaico. Na Alemanha, vocês precisam entender que o mundo judaico, nesse período, não era todo mundo que sabia a lei hebraica. Não era todo mundo que sabia as leis. Era uma classe muito limitada. A grande geral, ela não sabia nada. Ela trabalhava 12, 15, 20 horas, vamos botar nisso. Então, ela só tinha o Shabat para relaxar. Então, os ashkenazis que tinham eletizado eram na Alemanha. Está aí o nome. Por isso, eles falam ashkenazi. Porque na Alemanha, eles eram uma elite econômica muito poderosa que ajudava as comunidades do leste europeu a sobreviver, que era a maior. Né? Eles tinham um estilo de cultura, eles aplicavam, eles sempre eram diferentes da comunidade sefaradi. Mas ambos falavam-se um ao outro. Tanto que os grandes legisladores, tá? Vamos agora falar de um grande legislador conhecido como Rif. Olha, Rif. R-I-F. Rif. Vamos ver se eu pego aqui. Eu não posso muito virar. Deixa eu pegar esse livrinho aqui.
É os Rishonins, tá? Primeiros, esse aqui não. Eu não sei se ele vai ter aqui. Rif. Eu vou explicar direitinho quem são eles numa próxima aula. A gente tem muito tempo. E se vocês querem aprender, vão aprender. Agora, quem faltar comigo, tchau, amor. Não me deu satisfação, não me ligou, não veio para a aula, tchau. Vai procurar outro rabino. Gente, a gente viu que a comunidade da Espanha vai florescer, vai trazer todo o conhecimento da Torá e do Chá, as alahot, tudo. E a Alemanha vai ser o centro econômico para o mundo ashkenazí. Então, a gente vai ver que já começa naturalmente uma separação. Mas essas duas comunidades se falavam. E tinham seus legisladores que muitas comunidades sefaradi como é que fala? Agregaram. Um exemplo. A comunidade sefaradi, Edut Mitzrayim, de origem do Oriente, da Babilônia, da Síria, do Líbano, do Egito, o Sefer Torah é numa caixa. Vocês já viram? Aquelas caixas bonitinhas? Né? Tem vídeos, essas coisas todas. É uma caixa para proteger. O Sefer Torah dos Ashkenazim, não. É um rolo. Aí bota aquela capinha. Né? Vocês já viram? O Sefer Torah do Ashkenazim a gente lê deitado. Do Sefaradi lê ele já em pé, abre sua caixa. Tá? A gente vai entender isso daqui a pouquinho mais. Só que o judeu da Espanha e de Portugal, por estar próximo da Europa, como é que era o Sefer Torah deles? Era caixa ou era rolo? Valendo! Rolo. Tá me enrolando, vai. Tudo é novo para vocês, Uma né? caixa? Hã? Uma caixa? Sim. É uma caixa? Tudo é novo para vocês, né? Isso é maravilhoso. Até para o Manuel tudo é novo. Antônio, como é que é o Sefer Torah dos Ashkenazis e dos Sefaradis? Sefaradi de raiz, tá? Não é esses fake news aí, não. Gente, o Sefer Torah Sefaradi, tá? Da Espanha e de Portugal, é rolo. Igualzinho da Alemanha, dos Ashkenazim. Por quê? A influência do mesmo local. Isso só vai se quebrar quando os judeus que vieram, tá? Vieram da Babilônia a convite de Sefarad, que vão trazer os seus costumes. Vocês estão percebendo até aqui? Até aqui está tudo legal? Vocês estão entendendo? Sim, tudo ótimo. Sim. Quando começou a Inquisição, tá? E essas comunidades começaram a florescer diferentes lados, tá? Tanto o Sefaradi como o Ashkenazi. Mas, quando aconteceu a Inquisição, os judeus foram expulsos inicialmente da Espanha. Para onde que eles foram? Inicialmente? Para a América. Não. Qual foi o primeiro país que os judeus saíram da Espanha e foram? Portugal. Valendo. Portugal, Eles Davi. foram para o norte da África. Portugal. Portugal. É uma casa portuguesa, com certeza. Mas em Portugal já existiam judeus, ou não? Dom João, Dom Manuel já não... É Dom Manuel ou Dom João? Já esqueci. Dom Manuel. Dom Manuel. Dom Manuel já não tinha os judeus lá em Portugal? Já tinha tinha. presença judaica em Portugal? Já tinha presença judaica. Já tinha presença judaica em Portugal. Então, a gente vai ver uma civilização com seus costumes, com suas rezas, com tudo certinho para receber os espanhóis. Aí, em Portugal, tem uma expressão muito interessante que eu via muito na beira. Nem bons ventos, nem bons casamentos. Alguém já ouviu falar dessa expressão? É quando se fala de Espanha. É isso mesmo. Quando a gente fala da Espanha, a gente fala nem bons ventos, nem bons casamentos. Então, os nossos irmãos, hermanos,
da Espanha, que vieram fugidos e aceitados por D. Manuel, eles vão ser acolhidos. Então, quantas pessoas chegaram da Espanha para Portugal? Quase 150 mil pessoas. E elas vieram a pé, gente, de todos os lugares da Espanha. Tem um filme que é português, acho que foi a Comunidade do Porto que fez, que retrata muito essa saída dos judeus da Espanha. E eles trazem toda essa cultura milenar. Vocês estão entendendo o que era a Espanha? A Espanha tinha toda essa cultura, essa experiência dos grandes sábios que foram para a Espanha e eles eram expulsos. Eles vão chegar aonde? Vão para Portugal. Em Portugal, Dom Manuel ele vai receber esses judeus. E onde vai colocar esses judeus? Em Lisboa? Vão botar esses judeus em Coimbra? No Porto? Eles vão botar esses judeus na beira. Então, a presença judaica na beira, quando eu falo beira, tá, gente? É a beira de Portugal, a divisa entre Portugal e Espanha, ali onde eu trabalhei, em Belmonte. Então, desde lá dos trás dos montes, lá do norte, do extremo norte, Bragança, Braga, todos esses lugares, até o sul de Portugal, eles vão ter uma presença judaica, construir comunidades vibrantes e tudo. Então, quando a Inquisição chega, onde ela vai atuar mais? Na beira. Então, o que acontece? O judeu sefaradita português, ele vai ter que sair da Espanha, onde eles vão se estabelecer em sua grande massa. Valendo. Qual foi a primeira comunidade judaica sefaradita formada entre portugueses e espanhóis? Não sabe? Querem pedir ajuda ao universitário? Querem pedir ajuda ao lado oculto, a cabala? A Inglaterra, Rabina? Você tem certeza disso? Não. Então, fica caladinha. Vamos lá. A Rabina pergunta para onde eles foram. Para onde eles foram depois da Inquisição? Holanda. Holanda! Tá aqui, o Antônio respondeu, o Manuel também. Amsterdã, a primeira sinagoga portuguesa. Os judeus saíram dali, formaram sua grande comunidade na Holanda, em Amsterdã. E ali eles construíram uma bela sinagoga, que até hoje está aí. Na próxima aula tem um livro sobre só da sinagoga de Amsterdã. É linda, é portuguesa. Eu conheço o rabino de lá, os dois rabinos. São tudo marroquino, mas estão cuidando dessa bela comunidade que até hoje está lá. A Holanda, ela vai receber todos os judeus, também de Baruch Spinoza, mas também tem vários outros. Ele vai receber a Holanda os judeus da Espanha, que está passando por uma Inquisição, e também de Portugal. E elas vão criar comunidades judaicas sefaraditas. E nesse mesmo período da história, a gente vai ver que as comunidades da Europa Ocidental, elas também começam a ter crashes, começam a ter perseguições. Nesse mesmo período, por causa da Inquisição, começa a surgir muitos pogroms. Tá? A Inquisição ela é um reflexo de outros pogroms. 600 anos antes, a gente vai ter um pogrom aonde? Na Inglaterra. Na Inglaterra, expulsam os judeus. Depois vai vir um pogrom na França. Depois, os judeus, como eu te falei, como falei para vocês, eles são peão, eles rodam para cada lugar. Mas a Espanha era um porto seguro. E a Espanha cai naquele castelo de areia em 1492. E aí, eles são conhecidos
universalmente, aonde que eles estejam, seja nas Américas ou seja nas comunidades no norte da África, como a palavra Sefaradi. Agora, a gente entendeu um pouco sobre a cultura Sefaradi e a cultura Ashkenazi. Tá? Mas existe uma expressão errônica. Por que eu falo, estimados alunos, uma expressão errônica? Porque muitas pessoas acham que os judeus que vieram do Extremo Oriente, Babilônia, Iraque, Síria, Líbano, Egito, Iêmen, e todos esses países do Oriente Médio, como chamados de Sefaradi. Mas eles são Sefaradi de verdade? Break news! Vocês vão aprender hoje uma coisa, um achado. Talvez vocês não vão nem dormir mais. Eles não são Sefaradi. Olha a música de terror. Oh! Como o Antônio está falando aqui, eles são... Vamos tomar nota? Eles são conhecidos como os Mizrahim. M-I-Z-R-A-H-I-M. Mizrahim. Então, toda vez que vocês escutarem essa palavra Mizrahim, saiba que são judeus do Extremo Oriente. Os judeus da Síria, os judeus do Iraque, os judeus do Afeganistão, os judeus do Iêmen, do Líbano, do Egito. São os Mizrahim. E eles têm toda a sua civilização, eles têm todos os seus costumes, todas essas coisas. E essas comunidades são comunidades muito antigas. São do período da destruição do primeiro templo. Então, Kol HaKavod, ele é mais antigo que as próprias comunidades de Roma. Então, a gente vai ver, estamos viajando no mundo judaico aqui, né? Eu acho que é isso que é importante, conhecimento. Quando a gente conhece, sabe olhar e ver, analisar, é igualzinho, né, Akiva? Quando você está fazendo aquela tua arte, aquele quadro bonito, está tudo rodando, está tudo lindo. Quando eu estou cozinhando também, hoje eu fiz um prato persa, do novo canal que eu estou criando, o Rabino Chef. Quero que todo mundo se inscreva neles lá, fazendo merchandising. É muito bonito quando isso consegue encaixar as coisas, sabe? Tudo muito, muito legal mesmo. Então, a gente vai... Rabino, uma pergunta, com licença. Então, por que deu essa confusão? Por que as pessoas consideram, geralmente falam que os Yehudim Sefaradim são... Ah, tá. Por que isso? É isso onde eu ia chegar, tá? Porque quando houve essa imigração... Imagina, quem está na Europa aí? Quem está na Europa na sala hoje? Eu. Marcelo. Malca. Malca. Eu. Manuel. Cara de pastel. O que mais? A Dione. Luísa. Eu. O Christian está em Israel. Quem que falou eu? A Diane. O Antônio. Talvez nos Estados Unidos eles também sintam a mesma coisa. No Brasil também. Mas no Brasil todo mundo é meio moreninho, né? Então a gente nem passa despercebido. Quando os primeiros judeus vindo do Oriente Médio, com aqueles turbantes, né? Aquelas barbas grandes, aquelas mantas, né? O que os judeus Ashkenazi olharam para eles e falaram? Nossa, vocês são muito exóticos. Vocês são... Para onde que eles foram, em sua grande maioria? No começo? Vamos lá, eu acabei de falar. Itália. Não. Hã? Espanha? Espanha, né? A convite dos judeus da Espanha. E aí eles vão ter tanto judeu Mizrahim, oriental, na Espanha, que quando eles começam a migrar para a Europa, para a Alemanha, para os países árabes, o que eles vão falar? Ele é sefaradi.
tá? Por razões políticas, quando foi criado o Estado de Israel, os Mizrahim, eles adotaram esse título, tá? De Sefaradi. Mas, na verdade, eles não são Sefaradi, eles são Edut Mitzrayim, eles são Mizrahim, e eles não são costumes sefaraditas. Eles têm os costumes peculiares, têm diferentes. Um exemplo bem claro. Carne, peixe com leite, pode? Para Sefaradi pode, não pode? Espera aí, calma. Ashkenazi, pode? Ashkenazi pode. Pode. Uhum. No duro? Eu acho que não. Ashkenazi não. No duro? Eu liguei esses dias para pedir uma pizza na Via Babushi e eles falaram que não. Eu pedi para colocar, misturar, falaram que não podia. A Via Babushi é Halab, Eduta Mitzray, o que você quer? O que você quer? Vai falar para um libanês para botar peixe com leite? Ele vai dizer que não. Ele falou não e o Rabino não deixa. Eu falei, eu esqueci. Falei, perdão, falei para ele, Rabino. Eu avisei para ele, Rabino. O Akiva falou, é claro que o Rabino não vai deixar. Eu falei, eu acho que era assim. Eu falei, esqueci. Gente, é muito importante a gente entender que o Edut Mitzrayim tem seus costumes, suas halachot, tem tudo, então eles não misturam carne de peixe com o leite. Acho que Ashkenazi misturam, tá? E acho que Sefaradi, Espanha, Portugal, segue o mesmo costume Ashkenazi. Break news! Tá? Mas como as comunidades aí em São Paulo, a maioria é Halabi, é de origem árabe, libanesa, e síria, iraquiana, e todos esses, então eles vão seguir seus costumes, quebrando o tabu, né, gente? A gente entendeu agora. Mas não há esse problema no mundo sefaradi. Então, eles adotaram isso como uma organização aqui em Israel. Então, aqui em Israel, todo mundo usa esse nome sefaradi. Mas, na verdade, eles não são sefaradi, eles são Edut Mitzrayim. Uma curiosidade. Rapidinho. Só rapidinho, deixa eu só terminar o raciocínio, senão eu vou perder. Em 1492, os judeus saíram exilados da Espanha e eles chegaram até as suas comunidades. Muita gente saiu, foi para a Síria. Porque lá na Síria tinha uma comunidade mais estabelecida, tudo mais muito sério. Então, eles queriam viver judaísmo lá. E ali eles chegaram e eles trouxeram seus costumes, mas a Síria recebeu eles como judeus. Sefaradi para sefaradi, vamos pensar nisso. Recebe ou não recebe? Não receberam, porque eles achavam que os judeus, por ter passado por uma conversão forçada, eles entraram com uma dúvida: será que ainda são judeus ou não? Então, passou 2 anos, tá? E só em Hanukkah que o Beit Din da Síria recebeu isso. Então, até hoje, a gente tem um costume das comunidades sírias se acender uma vela a mais daquelas normais que a gente acende. Porque a comunidade separadita que foi viver na Síria, ela achou isso um milagre, os seus irmãos aceitarem ele como judeus. Então, não é nada novo, tá, gente? Hoje em dia, porque os judeus não aceitam os Bnei Anusim ou outros grupos que estão voltando, tá? Demora. O povo judeu é difícil. Gente, eu queria falar mais, tem muita coisa, né? Mas eu quero dividir essa aula em 2 para que vocês aprendam mais. No próximo domingo a gente vai voltar nesse super estudo, tá? E eu tenho certeza que hoje vocês aprenderam muita coisa. E a ideia é, no final, na próxima aula, a gente vai terminar essa aula, a gente vai saber muito bem aonde a gente está. Cada um no seu quadrado, cada pessoa entender o que é. Se quer ser Ashkenazi, Sefaradi, Temani, ou Itarqui, todas essas correntes. E eu vou explicar uma por uma, como eu tenho explicado toda vez. Agora, perguntas. Não consegui nem na página 4. Tem umas 10 ainda, gente. Alguém tem pergunta?
Eu gostaria de saber, o senhor falou assim que os judeus da Babilônia, né, eles foram convidados pelos judeus da Espanha para imigrarem para lá. E eles foram, só que não houve casamento entre os judeus espanhóis e os judeus que vieram da Babilônia? Normal. Eles eram os grandes rabinos. Então, a maioria dos judeus que estavam lá, eles eram mais cultos, né, judaicamente falando. Quem não quer casar com um rabino, com um erudito na Torá, né, dentro de uma comunidade religiosa? É louvor para uma comunidade. Então, vai aumentar, vai abrilhantar essas comunidades. Tá? Eu estou falando agora quando os judeus saíram da Espanha, em 1492, quando eles foram para a Síria, aí foi diferente, eles não aceitaram. Então, passou 2 anos para que eles tomassem a decisão, mas isso foi depois de muitos e muitos anos. Sheilot, perguntas, dúvidas. Quero agora chamar 3 pessoas para fazer um resumão em breves palavras o que aprendemos hoje. Então, Moshe, Leandro, deixa eu ver aqui, e quem vai ser o próximo? Será quem? A Marta dizendo, por favor, não, eu não. A Rita também, não, eu não. O Manuel também. Eva, lá do Canadá. Vai, quem começa? Primeiro, First Ladies. Pode falar? Eva, você quer falar um resumo que você aprendeu hoje? Eu não posso falar hoje, eu só posso escutar. Ah, você está no hospital, né? Então Sim. Tá safa. Depois eu quero escrito. Diana Madri, vai, fala o que você aprendeu hoje. É muito importante. Bien. Gracias. Eu gostei muito dessa aula. Bem resumido. O tema inicial sobre como nasceu essa divisão, ou essa identidade sefaradi e ashkenazi. Acho que foi falado no primeiro de como surgiu com a destruição do primeiro templo, a imigração, depois para o segundo, e depois nós passamos... Eu estou voando, Rabino, perdão. O senhor enfocou mais história na Espanha, de como se construiu Sefará e a importância dos judeus na Espanha, do povo judeu na Espanha, porque, na verdade, os judeus contribuíram muito para o desenvolvimento de Sefarada. Até hoje, a Espanha é um reflexo, e graças aos judeus, a Espanha é o que é hoje. Com Isabel a Católica, com a ascensão dos reis católicos e a emergente Inquisição, tudo. A Isabel se viu forçada a obrigar os judeus estavam na corte, os judeus contribuíram a nível de medicina, na sociedade, eles estavam na corte, na verdade. Sabe por que ela fez isso? Porque ela ficou fanática. Ela escutava muitos padres, ela ficou tão católica, que ela escutou os padres, porque os padres queriam taxar as grandes riquezas dos judeus. Então, a gente vai ver que o fanatismo nunca ele vai andar com o lado espiritual. Eu não quero formar pessoas aqui fanáticas. Eu não tenho essa missão, eu não sou fanático, eu sou uma pessoa muito normal, tá? Mais adiante a gente vai falar mais dos movimentos, e vocês vão conhecer o meu movimento, o movimento que eu faço parte, o Mord Ortodox, vou falar sobre isso. Então, eu quero que vocês estejam roche patua, como fala em hebraico, cabeça aberta em todos os negócios. Obrigado, Diana. Vamos lá. Yuri, é Yuri que eu falei? Quem é que falou que tem que falar? Rabi, só uma questão. Quando você falou na Inquisição, tem um ponto. Ok, muitos se converteram para poder permanecer aqui. Então, clandestinamente, eles viviam a vida judaica
mas já com uma identidade católica. E os que imigraram pós-Portugal, Holanda, também se estabeleceram no norte da África, e na Turquia, também dentro da Europa. Não foi nesse mesmo período? Foi nesse mesmo período. A questão das conversões, né, forçadas, a maioria, só para você ter uma ideia, tá? Isso, o próprio... Quem já ouviu falar do Abravanel? Eu ia falar Você sabia que o avô dele se converteu ao catolicismo? Eu ia falar para você sobre isso, Silvio Santos. O avô do Abravanel, do Isaac Abravanel, ele se converteu ao catolicismo. E o próprio o Rabino Abravanel, ele descreveu isso como uma das grandes tristezas. Então, a conversão, muito eram realmente um cunho político, não era a questão judaica. E não é muito diferente de hoje, tá, gente? A gente vê muitos israelenses e muitos judeus que está tudo muito bem, vamos fazer uma religião mais aberta, eu vou na macumba, eu vou na igreja, eu vou dar dinheiro para o templo lá do Macedo. Gente, não é assim, tá? A gente respeita todas, mas a gente tem que entender a nossa identidade. Cadê outras pessoas para falar o resumo? Quem é que eu falei, que eu já esqueci? Ô, Rabi, Rabi. Alô? Rabi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Shalom a todos, boa noite. Desculpa, Rabi, eu estou aqui no trabalho, eu não vou conseguir falar, mas eu posso não fazer vai um falar. resumo? Então, eu quero... Posso fazer um resumo e postar no grupo depois? Pode, sim. Eu quero dar boas-vindas para a Lais. A Lais está lá no Canadá ou nos Estados Unidos? Aonde você está, menina? Eu não sei. Canadá. Está no Canadá. Você sabe quando o Moshe Rabbeinu saiu, né? Deus falou, ele falou para o povo, vamos para o KKKKKK. O pessoal falava porque pensava que era para o Canadá, não era Canaã. Né? O pessoal foi para o Canadá. Ele era gago, então ele foi para o Canadá. Tem muito judeu no Canadá, né? Tem muito judeu no Canadá. Então, tem 2 alunas no Canadá. Olha que legal. 2 alunas no Canadá. Maravilha. Que venha mais canadenses. E mais portugueses. Mais brasileiros. Quer falar alguma coisa? Lines. Eu quero só agradecer, Rabino. Eu estudei com o senhor um pouquinho, um ano atrás. E eu estou muito feliz de estar de volta. Estudou comigo? Eu não lembro de você. Tá vendo? Mas eu não lembro. Tem tanta gente estudando comigo. Me deixem. Só estuda. Sejam bem-vindos vocês, tá? Quem quer falar? Pronto, agora a Kiva, fala. Fala que eu te escuto. Programa da Record. Você tinha comentado sobre a Abravanel. Ele, se não me engano, tem a ligação com o Silvio Santos e... Isso, o avô. Não. É bisavô. Isso. Não é nem bisavô. Bisavô, isso. E fala sobre a respeito, né, que aconteceu, que os judeus foram expulsos, né, da Espanha e Portugal, e só que os reis católicos, né, não sei se eles lá, resolveram mandar todos, menos o Abravanel, né, e o Abravanel resolveu deixar toda a sua herança, toda a sua fortuna, né, para seguir com o povo judeu embora. Ele também deixou o país. E então, uma coisa assim, tão bonita, né, uma forma tão honrosa, né, a parte que ele agiu dessa forma e seguiu junto com o seu povo e abandonou a sua riqueza, né, e falou que, não, se o povo judeu está indo embora, eu também estou indo, eu não largo o meu povo. Então, ele começou do zero, né, em outro país. Gente, só para vocês, eu já falei, algumas pessoas muito próximas minhas sabem, antes de migrar para Israel, eu frequentava uma sinagoga em São Paulo, é minha sinagoga até hoje, chamada Abolição, tá? E, na época, a sinagoga Abolição, quem chefiava, que era o rabino, é meu querido
que faleceu recentemente, faz acho questão de 5 meses atrás, Rabino Yaakov Garzon, tá? E ele foi uma das peças principais na época que a sinagoga não estava nos Jardins, estava lá na rua da Abolição, no centro de São Paulo. Ele foi a pessoa que foi lá pegar o Silvio Santos para trazer de volta. E uma coisa que eu escutei do meu rabino e também do Silvio Santos, quando ele ia lá no Yom Kippur, lá, ele sempre vai em Yom Kippur na sinagoga. E eu sentava muito próximo dele, até às vezes do lado do Silvio Santos, né? E ele contava com o irmão dele, era o período que ele via o irmão dele, lembrava da família dele, tudo. Ele contava que ele nasceu nos fundos das grandes sinagogas do Rio de Janeiro, do Templo Maior, não sei se vocês conhecem, lá no centro do Rio de Janeiro, que é uma sinagoga muito bonita. O pai dele era Alberto Abravanel e a mãe dele era a dona Rebeca Abravanel. O pai era turco e a mãe era... Não, a mãe era turca e o pai era grego, né? E eles eram imigrantes que foram para o Brasil. E eles eram tão pobres, que deram um trabalho para ele para cuidar da sinagoga. Então, ele disse que nasceu nos fundos da sinagoga, dessa sinagoga. Está aí um motivo que ele é uma pessoa espiritualizada. E o Rabino Garzon, ele foi lá, né, e disse, olha, você vem de uma família muito importante, o Abravanel, e ele era aquele comerciante, né, no caso, ele já estava em São Paulo, e ele trouxe o Silvio Santos para a sinagoga, ao Rev Yaakov, da Abolição. Então, essa sinagoga foi construída anos depois pelo dinheiro da doação todo ano que o Silvio Santos dava. Então, era muito interessante, o Silvio Santos entrava dentro da sinagoga com o talit de cabeça para baixo. E o Rabino Garzon estava sentado e o Cohen, que era o Hazan, estava meudando, estava rezando. E ele olhava para mim e dizia, Albert, meu nome em português, né, lá do Brasil, era Albert. Né? Albert, vai lá com o Silvio Santos, vai arrumar o talito do Silvio Santos. Então, eu ia, né, todo ano, mas era uma coisa, ele dizia, já está, eu sei que eu sempre erro, ele falava assim, eu sei que eu sempre erro, ele sempre muito amoroso. Ele disse, não, seu Silvio, eu tenho que arrumar, porque fica feio, né? E aí eu arrumava o talito do Silvio Santos, ele dizia, mas eu estou certinho. Aí o Henrique, que é o irmão dele, dizia, não, o senhor está sempre certinho, senhor Henrique. E aí ele apertava a minha mão, ele dizia, eu gosto de você. Ele falava assim para mim. Então, no final disso tudo, ele subia na Torá, ele dava 100 mil reais na época, e o irmão, o Henrique, dava 150 mil. E a gente na sinagoga também fofoca, né? Falava assim, mas por que você vai? Por que o irmão deu 150 se o Silvio Santos é mais rico? E ele dizia, não, porque quem é mais rico realmente é o Henrique. O Silvio Santos, ele só é o garoto propaganda. Então, essas experiências, o Rabino Garzon contou muita coisa sobre a família do Abravanel, né? E eu tenho ainda vivas essas experiências. Não. E eu tenho essa lembrança. Realmente, a família Abravanel é uma família muito ilustre, seja aqui na terra de Israel, seja lá em São Paulo, tá? Infelizmente, a família Abravanel, só para vocês entenderem, ela é dinastia, tá, do rei Davi. Tá? Eles têm sangue do rei Davi. Não, mas não é só o Abravanel. Todos os judeus que foram para a Espanha naquele período, tá, que saíram da Babilônia, trouxeram as famílias reais do rei Davi. Então, até hoje, tem famílias sefaraditas que dizem que é da linhagem do rei Davi. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver aquela coisa bonita que vocês sempre falam. Vamos lá? Tem que 5 horas da manhã, tem que acordar, é meia-noite. Eu vou ficar até meia-noite aí com vocês. Agora que tá bom. Para não, pode continuar. Noga chegou agora, Noguinha. Coitado, tá no... Muito boa aula. Muito boa aula, clínica. Mas olha, não fica triste não, Noga. Semana que vem a gente continua na aula, porque a gente só vai fazer um outro resumo novamente e vamos continuar nesse negócio. Trabalhar domingo, então não já consigo. Mas está gravado.
vai estar gravado. Você vê a gravação depois e aí vai se atualizar, se atualiza, grava, anota. Olha aí o Akiva mostrando o caderno. Aluno bom é aquele que tem caderno, viu? Estou vendo o Marcelo. Não gosto de gente me dando... Ó, o Ariel, esse pessoal aí que não tem caderno aí, ó. Eu sou um rabino, eu sou um professor legal, mas eu sou Caxias. Eu sou chato. A pessoa precisa aprender. Ou aprende ou não aprende, gente. A única chance que a gente tem... Não conheço nenhum rabino que vai, com todo respeito, tá? Que fala português, que tem esse carinho, que vai poder passar para vocês. Então, tem muita gente que acaba abusando disso. Então, aproveitem, gente. Aproveitem que eu estou com saúde, vou viver muito tempo com saúde. Aproveitem que eu estou tendo essa disponibilidade. Porque eu sei que a coisa em qualquer lugar, seja na Europa, no Brasil, em qualquer lugar, é difícil. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, Shavua Tov para vocês. Shavua Tov lá, Tchau. Tchau a todos. Tchau. Tchau. Boa noite.